as coisas que Jeová odeia, como o ocultismo e a astrologia. Isso mostra que ele foi Satanás, o diabo, que enviou a estrela. E quando os astrólogos visitaram Jesus, será que ele era um bebê ainda recém-nascido numa manjedoura? Não, irmãos. Conforme a Bíblia, que eu convido a todos a abrirem em Mateus, capítulo 2, o versículo 9 só o relato como nos esclarece. Diz assim: depois de ouvir o rei, partiram e observaram que a estrela que ele tinha visto quando estava no Oriente ia diante deles, até que parou sobre o lugar onde estava a criancinha. Note também o versículo 11. Ao entrarem na casa, viram a criancinha com Maria, sua mãe, e prostraram-se, prestaram homenagem à criancinha. Abriram todos os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, olímpano e mirra. Então, podemos dizer claramente, irmãos, que de acordo com esse relato, vemos a expressão como criancinha entrou na casa. Então percebemos que se referia a Jesus como criancinha e não como um bebê indefeso numa manjedoura. Talvez nesse período Jesus já tivesse alguns meses de vida. E o que dizer da data do nascimento de Jesus Cristo? Embora muitos digam que Jesus ele nasceu no dia 25 de dezembro, essa data não tem nenhuma base bíblica. Historiadores explicam que essa data foi escolhida para corresponder às festividades pagãs que eram realizadas logo depois do solstício de inverno, o solstício do sol. Então, o que é que nós entendemos nesse sentido? Que uma vez que a Bíblia ela não dá uma data exata do nascimento de Jesus, mas ela dá detalhes que provam que ele não nasceu em dezembro. No vídeo a seguir, vejam que a Bíblia era profeta. Quando Jesus Cristo nasceu? Muitos diriam no dia 25 de dezembro. Nesse dia, pessoas do mundo todo comemoram o Natal, até mesmo nos países onde a maioria não é cristã. A Bíblia não diz exatamente que dia Jesus nasceu, mas ela dá a entender algo que deixaria muitas pessoas surpresas. Ele não nasceu em dezembro. Como sabemos disso? Primeiro, a Bíblia diz que quando Jesus nasceu, havia pastores vivendo ao ar livre e vigiando seus rebanhos à noite. Na maior parte do ano, os pastores em Belém passavam a noite ao ar livre junto com seus rebanhos, mas não em dezembro, que estaria frio, chovendo e talvez até nevando. Em vez disso, em dezembro, os pastores protegiam seus rebanhos em um lugar coberto. Segundo, a Bíblia diz que por volta da época em que Jesus nasceu, César Augusto ordenou que fosse feito um censo. Para se registrar, os pais de Jesus tiveram que viajar no mínimo 110 quilômetros, de Nazaré até Belém. É pouco provável que Augusto tenha dado essa ordem que forçaria os judeus a fazer longas viagens no inverno rigoroso, já que os judeus estavam a ponto de se rebelar contra o Império Romano. Terceiro, a Bíblia indica que Jesus nasceu em uma outra época do ano. O livro de Lucas diz que quando Jesus foi batizado e começou seu trabalho, ele tinha uns 30 anos de idade. E Daniel profetizou que o ministério de Jesus duraria 3 anos e meio. Jesus morreu na Páscoa, no mês de Nissan, que é entre março e abril, quando ele tinha 33 anos e meio. Então, se contar os 33 anos e meio antes, seu nascimento teria caído entre setembro e outubro. Assim, a Bíblia indica que Jesus nasceu não em dezembro, mas entre setembro e outubro. Mesmo com tantas provas que Jesus não nasceu em dezembro, alguns ainda dizem assim: não faz diferença se Jesus nasceu no dia 25 de dezembro ou não. Também não há problema se certas tradições
ou comemorações relacionadas com o nascimento de Jesus não estão totalmente corretas. Será que isso Não é só um pouquinho. Cala a boca. Eu vou pra sua boca. Cala a boca. a verdade sobre Jesus? Mamãe. É porque ele fica mandando eu calar a boca toda hora. Por isso que eu não gosto. E eu ficava feliz porque a família toda estava junto. No lugar onde eu cresci, havia muitas tradições que tinham a ver com o Natal. Na véspera de Natal, nossa família inteira ia na igreja para adorar Jesus. Meu marido faleceu quando nossos filhos ainda eram bem pequenos. E por causa disso eu me sentia muito sozinha. Nossa vida mudou completamente. Então eu orava para Deus e tudo que eu conseguia dizer era: Deus, onde quer que você esteja, por favor, me ajude a criar bem meus filhos. Se alguma testemunha de Jeová bater na minha casa, dessa vez eu vou atender. E elas vieram e responderam todas as minhas perguntas usando a Bíblia. Eu comecei a aprender o que a Bíblia diz sobre o nascimento de Jesus, mas foi um pouco difícil de aceitar isso. Tudo que sempre me ensinaram era diferente do que a Bíblia dizia. Eu gostei muito de aprender na Bíblia por que Deus enviou Jesus para a Terra